Abu Hawash, Egito. Aqui, escondida entre as areias escaldantes do deserto, existe uma pirâmide que desafia tudo o que acreditamos saber sobre o Antigo Egito. Não é uma das icônicas pirâmides de Gizé que todos conhecem. Não, essa pirâmide está em Abu Hawash, um local envolto em segredos e mistérios, onde as respostas são tão escassas quanto as evidências que ainda restam. O que aconteceu com essa pirâmide colossal? Por que ela foi deixada quase completamente destruída? Suas pedras desmanteladas, reutilizadas ao longo dos séculos. Seria essa a lendária quarta pirâmide perdida, mais impressionante que a grande pirâmide de Khufu? Vamos verificar as teorias, os mistérios e as descobertas arqueológicas recentes, que nos revelaram a verdadeira grandeza desse monumento esquecido. Prepare-se para redescobrir uma das pirâmides mais enigmáticas do Egito. Por que um faraó escolheria Abu Hawash, a 8 quilômetros de Gizé, para construir uma pirâmide que muitos acreditam ter sido uma das mais altas de todas, e o que ainda está enterrado sob as areias? Vamos tentar descobrir um dos segredos mais profundos do Egito Antigo. Para entender a história que a história nos conta, por trás da enigmática pirâmide de Abu Hawash, precisamos voltar no tempo, ao reinado do faraó Djedefre, filho de Khufu. Djedefre, esse rei que viveu na quarta dinastia, não escolheu construir sua tumba no icônico Planalto de Gizé. Ao invés disso, ele tomou uma decisão surpreendente e intrigante: construir sua pirâmide no topo de uma montanha. Mas por que Djedefre escolheria um local tão diferente? Muitos historiadores acreditam que o faraó estava em uma missão. Ele queria se destacar e superar o legado monumental de seu pai, Khufu, cujos feitos foram supostamente imortalizados na grande pirâmide de Gizé. Para Djedefre, o truque estava na localização estratégica. Ao construir sua pirâmide no topo mais alto de Abu Hawash, ela se ergueria a 226 metros acima do nível do mar, mais alta do que a pirâmide de Khufu, que estava a apenas 206 metros. Assim, embora a pirâmide de Djedefre fosse menor, em termos de largura e altura total, a vantagem da altitude faria com que, de longe, sua pirâmide parecesse ultrapassar a de seu pai. Um golpe de gênio arquitetônico para afirmar seu poder e importância. No entanto, apesar de interessante, não temos registros escritos que expliquem com exatidão essa decisão. Seria um ato de vaidade? Um desejo de imortalidade superior à de seus antecessores? Ou havia algo mais? Talvez uma conexão espiritual ou religiosa que exigia uma proximidade maior ao céu? E será que foi ele mesmo que construiu essa pirâmide? A informação sobre Djedefre escolher Abu Hawash para superar o legado de seu pai é uma teoria muito discutida no campo da egiptologia, porque não é baseada em evidências diretas, como textos escritos da época que confirmem as intenções ou o ego inflado do faraó. Grande parte dessa narrativa vem, na verdade, de interpretação, como na história defendida por Emil Chassinat, conhecido por suas escavações em Abu Hawash, que ocorreram no início do século XX. Durante suas escavações, Chassinat encontrou fragmentos de várias estátuas de Djedefre,
que, segundo ele, estavam deliberadamente danificadas. Isso incluía cabeças e torsos que foram quebrados em pedaços, o que para ele sugeria uma ação intencional de destruição. Esses restos estavam espalhados próximos do local, indicando que essa destruição ocorreu de forma sistemática. Com base nessas evidências, Chassenat levantou a hipótese de que de Godefroy poderia ter sido envolvido em algum conflito familiar. Ele sugeriu que o faraó poderia ter assassinado Kawab para garantir sua ascensão ao trono. Simplesmente porque o nome de Kawab, que era considerado o herdeiro legítimo de Khufu, desapareceu repentinamente dos registros históricos. E então, ele teria representado uma ameaça ao poder de Godefroy. Baseado em seus achados, Chassenat argumentou que a destruição das estátuas de Godefroy poderia ter sido um esforço para apagar a memória desse faraó considerado ilegítimo ou usurpador. Mas é importante notar que não há evidências diretas que comprovem que Godefroy atentou contra seu irmão ou que tenha tido qualquer problema familiar. A ausência de qualquer registro escrito sobre esse conflito faz com que essa teoria permaneça no campo da especulação, baseada principalmente na interpretação arqueológica que ele fez dos objetos e fragmentos encontrados. Na verdade, existe uma grande falta de evidências sobre Godefroy de maneira geral, que faz com que qualquer interpretação a seu respeito, inclusive em termos de ego ou rivalidade com seu pai, permaneçam no campo da especulação. Aliás, embora seja alegado que Godefroy construiu a pirâmide, também não há evidências claras de que foi ele realmente que fez isso e que ele foi realmente enterrado lá. O sarcófago foi perdido e não há vestígios do corpo de Godefroy. Outra coisa interessante é que seria esperado que houvessem registros dessa construção, especialmente considerando que Abu Hawash foi construído durante a mesma época das grandes pirâmides de Gizé, na quarta dinastia. Uma época em que os egípcios já possuíam uma administração bastante organizada para gerenciar grandes projetos. No entanto, para a pirâmide de Godefroy não foram encontrados registros específicos. Quando se considera a escala do projeto, os materiais utilizados, as técnicas construtivas que incluem o uso massivo de blocos de granito e calcário, bem como a escavação de câmaras profundas na rocha, isso sugere uma enorme mobilização de mão de obra. Portanto, seria lógico esperar registros, e sua ausência é mais um dos mistérios desse lugar. Apesar disso, embora a pirâmide de Godefroy tenha desaparecido quase completamente, os arqueólogos descobriram evidências fascinantes que nos mostram como ela foi construída de maneira única. E o que torna Abu Hawash tão intrigante é exatamente a maneira como seus construtores utilizaram o terreno natural. Ao invés de construir uma pirâmide massiva completamente do zero, eles decidiram aproveitar a topografia local. Ao escolher uma colina como base, a quantidade de pedra utilizada foi reduzida significativamente. Aproximadamente 44% do volume da pirâmide já existia na forma da própria montanha. Essa técnica não apenas economizou recursos, mas também sugere que os seus construtores estavam utilizando novos métodos para erguer monumentos. Outro aspecto impressionante da construção da pirâmide de Abu Hawash é a câmara funerária profundamente escavada no solo. Em vez de construir a câmara no corpo da pirâmide, como foi feito em Gizé, os construtores optaram por cavar profundamente na rocha.
O enorme poço funerário é um dos maiores já descobertos no Egito. As técnicas de alvenaria também revelam uma maestria extraordinária. Uma enorme quantidade de blocos de granito que foram trazidos de Assuan, uma pedreira distante 870 quilômetros e que foram encaixados com precisão milimétrica. O uso extensivo de granito em Abu Hawash e a escolha de transportar o granito a longa distância é um feito impressionante, não só de engenharia, mas também de logística. Ao transportar as pedras de granito de Assuan até Abu Hawash, os egípcios antigos teriam enfrentado ainda o desafio de subir a colina onde a pirâmide foi construída. Abu Hawash está localizada em uma área elevada, sendo o ponto mais alto do Planalto a noroeste de Gizé. Esse terreno inclinado teria representado um desafio adicional para o transporte dos grandes blocos de granito, para além da longa distância. Embora se acredite que rampas, rolos de madeira, trenós, polias e outras técnicas de transporte tenham sido usadas, não há consenso sobre como exatamente o povo do Egito Antigo movia pedras tão pesadas, especialmente subindo a inclinação até o local dessa construção. Também não há provas conclusivas ou consenso quando o assunto é cortar os enormes blocos de granito. Na verdade, ninguém sabe exatamente como os antigos egípcios cortavam pedras enormes com tanta precisão, especialmente quando se trata de materiais duros como o granito, que nesse caso foi usado em larga escala. A medida do peso dos blocos de granito utilizados em Abu Hawash era de aproximadamente 11 toneladas, com alguns blocos chegando a pesar cerca de 20 toneladas. Esses blocos maiores foram utilizados principalmente nas áreas de revestimento e na câmara funerária. Essas pedras maiores eram cortadas e encaixadas com precisão, refletindo a complexidade da engenharia utilizada nessa construção. Como você deve imaginar, a datação e a consequente atribuição desse local à de Gedefré também não é precisa, porque, como eu disse, não foram encontrados registros, artefatos ou inscrições dentro da pirâmide que pudessem fornecer diretamente evidências conclusivas sobre o faraó ou sobre o uso desse monumento. Exatamente como nas pirâmides de Gizé, a pirâmide em Abu Hawash também não possuía os ornamentos e decorações típicos que se encontram em outras pirâmides ou tumbas do Egito. Essa ausência de textos detalhados ou inscrições faz com que os arqueólogos dependam fortemente de evidências indiretas, como a análise da construção e objetos encontrados nas proximidades. A teoria aceita é que essa pirâmide foi extensivamente desmantelada ao longo dos séculos. Então, por essa razão, muitos dos blocos de revestimento, que poderiam ter sido decorados, foram retirados e reutilizados em outras construções. E isso acabou resultando na perda de quaisquer ornamentos ou elementos decorativos que possam ter existido. Então, como você pode ver, a pirâmide de Gedefré ainda guarda muitos segredos e ainda levanta muitas questões. A história desse lugar começou com Auguste Mariette, o pioneiro da egiptologia, que foi um dos primeiros a conduzir trabalhos no local por volta da década de 1840. Mas ele, assim como outros exploradores franceses do período, estava mais focado em explorar e documentar o Egito Antigo, e Abu Hawash não atraiu sua atenção como outros sítios mais famosos, como Gizé ou Saqqara, que continham estruturas mais intactas e preservadas. No início do século XX, foi a vez do criativo Émile Chassenat, que conduziu escavações em Abu Hawash entre 1901 e 1902.
Durante esse curto período, ele explorou principalmente a área ao redor da pirâmide e encontrou as estátuas. Além disso, ele também observou vestígios do revestimento da pirâmide, que era originalmente feito de granito e calcário de alta qualidade. No entanto, como grande parte do material havia sido removido, ele basicamente perdeu o interesse pelo sítio. Após essa breve campanha, o local foi praticamente abandonado. Ao longo do século XX, Abu Hawash foi negligenciado. Não parecia haver qualquer interesse arqueológico no local, que por muito tempo foi visto como uma pirâmide inacabada ou destruída. Mas foi também, ao longo desse século, que muitas áreas arqueológicas no Egito foram incorporadas a zonas militares. Portanto, a natureza militar de Abu Hawash foi um dos motivos que podem ter dificultado novas escavações e até mesmo a visitação por arqueólogos interessados. O cenário começou a mudar apenas na década de 90. Uma equipe liderada por Zahi Hawass, o famoso egiptólogo e ex-secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, conduziu uma equipe até Abu Hawash para um documentário que visava apenas explorar superficialmente a estrutura da pirâmide. Essa abordagem estava focada apenas em explicar teorias convencionais sobre a função e o estado do monumento. Foi apenas em 1995 que o arqueólogo suíço Michael Valodja liderou novas escavações efetivas no local. Sua equipe iniciou uma série de campanhas arqueológicas que se estenderam por vários anos, com o objetivo de reavaliar o sítio e explorar mais detalhadamente a pirâmide de Djedefre. Esse trabalho permitiu uma reavaliação de Abu Hawash, revelando detalhes importantes que haviam passado desapercebidos durante as escavações anteriores. A equipe concluiu que a pirâmide de Djedefre era um dos projetos mais inovadores do Egito Antigo. Embora incompleta e destruída, foi revelado que a construção utilizava o terreno natural de forma estratégica, o que economizou tempo e recursos. A equipe descobriu que a câmara funerária principal estava situada profundamente no solo, em um poço com 23 metros de profundidade. Esse enorme poço é uma das características mais impressionantes e reveladoras da pirâmide, e por essa razão, ele foi uma das principais áreas de estudo nas escavações conduzidas por Valodja. Ele foi encontrado parcialmente preenchido com entulho e grandes pedras, e foi necessária a utilização de guindastes potentes para removê-las. O tamanho das pedras, algumas pesando 11 toneladas, sugeria um esforço consciente para bloquear ou preencher o poço. Um desmoronamento natural não explicaria o uso de blocos tão grandes e pesados, o que indica que eles foram posicionados de maneira intencional. Além disso, as escavações revelaram que esses blocos estavam relativamente organizados, ou seja, as pedras foram depositadas com o objetivo de selar o poço ou criar uma barreira. O poço revelou grandes blocos de granito maciços que faziam parte do revestimento original da câmara, indicando que ela era coberta por esse material nobre. Havia evidências de que o granito foi adaptado para se ajustar à topografia local. Em vez de construir uma base uniforme desde o nível do solo, os granitos em Abu Hawash foram colocados de modo a se ajustar ao relevo natural da montanha. O granito também havia sido utilizado para revestir a parte inferior da pirâmide e para compensar as irregularidades do terreno. Os blocos foram encaixados com precisão para seguir as curvas e saliências do relevo, o que indica um trabalho cuidadoso para garantir a estabilidade e a aparência uniforme da estrutura.
Em contraste com as pirâmides de Gizé, onde o granito geralmente aparecia no interior, como em câmaras e passagens, em Abu Hawash ele foi utilizado em camadas externas. A aplicação começava nas camadas mais baixas da pirâmide e subia até 9 metros de altura antes de ser substituído por calcário. Isso representa uma abordagem diferente, com o uso de materiais mais nobres para reforçar a base da pirâmide. Os blocos de granito eram cortados com precisão para se ajustarem aos espaços específicos. A pirâmide também apresentava outra característica interessante em sua estrutura: 2 níveis distintos de câmaras funerárias, localizados na parte subterrânea. Isso é incomum quando comparado com as outras pirâmides da Quarta Dinastia. O primeiro nível, a câmara principal, está localizada à profundidade de 23 metros por 8 de largura, esculpido diretamente na rocha calcária do local. Essa câmara era acessada por um longo corredor descendente. O segundo nível da câmara funerária está localizado mais abaixo, com outra câmara esculpida na rocha, aparentemente em um estágio de construção inicial. Os blocos de granito, ainda presos por argamassa ao substrato rochoso, indicam que essa câmara foi planejada para ser completamente coberta com granito, o que reforça a ideia de sua importância. Essa câmara inferior é especialmente intrigante. A natureza incompleta e a falta de artefatos funerários ou inscrições fazem com que o propósito exato desse espaço permaneça incerto, reforçando os mistérios que cercam a pirâmide de Djedefre. Então, o que essa inovação pode nos dizer sobre a intenção original dos construtores? A pirâmide de Abu Hawash também apresenta um alinhamento que sugere o padrão das grandes pirâmides de Gizé, estando orientada no eixo norte-sul ou ao norte verdadeiro. Essa orientação indica um conhecimento avançado de astronomia por parte dos antigos egípcios, que frequentemente alinhavam seus monumentos com os pontos cardeais. Esse nível de precisão é impressionante, considerando os métodos e ferramentas disponíveis naquela época. Os egípcios não tinham bússolas magnéticas, então esse alinhamento perfeito continua a intrigar arqueólogos e estudiosos, já que conseguir tal precisão com as ferramentas e técnicas da época exigiria um conhecimento avançado de astronomia e engenharia. Essa pirâmide, tão misteriosa quanto o faraó a quem é atribuída, era verdadeiramente impressionante e, de fato, rivalizava em grandiosidade com a grande pirâmide de Gizé. Ao ser construída em uma colina elevada, ela teria criado a ilusão de ser o monumento mais alto do local. Mas ainda não sabemos se ela foi realmente concluída ou se foi abandonada antes de sua finalização. Hoje, não restam mais do que 12 metros da estrutura original, e os especialistas ainda discutem o que exatamente aconteceu para que um monumento tão grandioso tenha desaparecido quase por completo. Não há consenso sobre se ela foi intencionalmente destruída ou apenas desmantelada ao longo dos séculos. Não se sabe exatamente por que a construção não foi completada ou por que foi tão rapidamente saqueada. Os arqueólogos acreditam que o desmantelamento da pirâmide começou durante o período romano, quando muitos dos blocos de granito foram reutilizados em outras construções. Restos de guindastes romanos, usados para remover esses blocos, foram encontrados nas escavações. As técnicas de construção empregadas aqui não foram apenas uma demonstração de força e poder, mas também de profundo conhecimento arquitetônico e astronômico. Portanto, a pirâmide de Abu Hawash é muito mais importante do que parece. Ela pertence ao grupo de pirâmides inexplicáveis. Além disso, apresenta diferenças significativas, vistas como inovadoras.
mas ninguém sabe muito mais além disso. O que faz de Abu Hawash um local tão intrigante? Mesmo com todas essas questões em aberto, ela continua a ser uma peça-chave no quebra-cabeça da história das pirâmides egípcias. Suas inovações arquitetônicas, como o uso extensivo de granito e a localização geográfica estratégica, indicam que seus construtores estavam à frente de seu tempo. Talvez estivessem tentando estabelecer um novo modelo para as pirâmides que viriam a seguir. Essa inovação arquitetônica parece ter influenciado Miquerinos, que mais tarde usou o granito para revestir partes de sua própria pirâmide em Gizé. Na pirâmide de Miquerinos, o granito foi utilizado igualmente nos níveis inferiores do revestimento externo, um detalhe que pode ter sido inspirado na abordagem adotada em Abu Hawash. Essa continuidade no uso de granito sugere que as técnicas e escolhas de materiais desenvolvidas nessa pirâmide foram transmitidas em construções posteriores. Portanto, a pirâmide de Abu Hawash pode ser vista como um elo importante na evolução das técnicas de construção de pirâmides, influenciando diretamente no design das pirâmides subsequentes. Assim, Abu Hawash representa mais do que apenas uma estrutura inacabada ou saqueada. Ela simboliza uma transição significativa no design e na função das pirâmides egípcias. Os arquitetos egípcios não estavam apenas repetindo fórmulas antigas, mas adaptando e inovando. Por essa razão, as ruínas de Abu Hawash continuam a desafiar os pesquisadores, e as futuras descobertas podem mudar ainda mais a nossa compreensão sobre como essas pirâmides foram construídas e utilizadas. A história de Abu Hawash ainda não foi totalmente escrita. A cada nova descoberta, entendemos um pouco mais sobre a grandiosidade e a complexidade dessa civilização antiga. Afinal, quanto mais descobrimos, mais percebemos o quanto ainda há para aprender. Então, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu sou a Di e esse é o canal Turismo Sem Fronteiras. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com menos de R$ 8 por mês, você se torna membro do nosso clube de canais e nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo, se cuidem e até o próximo vídeo.